Estúdio CBN. Apresentação: Carolina Rodrigues e Flávio Botelho. Agora é hora do quadro Brevidades com a doutora Beatriz Breves. Hoje, como não poderia ser diferente, nós temos como tema aniversário. Olá, doutora Beatriz, uma boa tarde, seja bem-vinda. Vamos esperar mais um minutinho, Os ouvintes doutora? da CBN, na Campinas. Oi. Olá, tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo. Bom, nós estamos aqui comemorando os 30 anos da CBN, e aí é um belo momento para esse tema. O aniversário é uma data de comemoração, como pode ser também um sentimento, e qual é essa relação, doutora? Pois é, a gente tem que aprender, mudar um pouco o olhar de mundo, né? A gente está acostumado a só olhar as ações externas. E a gente tem que começar a pensar, quando eu digo tem, deve, né? Até para se aprimorar, conhecer mais a gente, o ser humano, o emocional, o psíquico. A cada ação, a cada coisa que ocorre no mundo externo, tem um correspondente interno. E esse correspondente interno tem sempre um colorido, que é um sentimento. Então, quem nunca experimentou algo assim? Hoje eu estou me sentindo em festa. Como hoje nós estamos nos sentindo em festa. Isso é uma comemoração, é um sentimento de comemoração. E por que estamos nos sentindo em festa? Porque é o dia, nós estamos vibrando o nascimento, a data que se comemorou, o nascimento da CBN Campinas. Quer dizer, isso é o sentimento de aniversário, né? No caso, a gente está vivendo esse sentimento de aniversário com alegria. Então, sempre haverá uma comemoração como sentimento e um aniversário como sentimento. Como vamos fazer isso? Ou por algo, ou pela data que a gente nasceu, ou por algo que a gente construiu. E isso é o sentimento, sempre vai haver o sentimento de aniversário e o sentimento de comemoração, além de haver o aniversário, objetivamente, a data, e a comemoração, o festejo. São duas coisas distintas que se acompanham e se colorem. Doutora Beatriz, boa tarde, aqui é o Flávio Botelho. Doutora, e como pode ser vivido o sentimento de aniversário? Boa tarde, Flávio, um prazer enorme para você também. Olha, aí é que está a questão. A gente pode viver o sentimento de aniversário, né, de várias maneiras, isso é muito subjetivo, mas eu nunca ouvi dizer, me corrija, eu nunca escutei na minha vida, olha que eu trabalho com gente, né, minha profissão, eu nunca ouvi alguém dizer que esqueceu a data do seu aniversário, esqueceu que aquele dia era o seu aniversário. Quer dizer, por mais que a pessoa queira ignorar, é uma data importante, né? É uma data que tem um significado especial na vida de cada um de nós. Então a gente pode vivenciar esse sentimento de aniversário de maneiras que pode, desde um leve deleite, de uma pequena... uma leve alegria de existência até uma grande satisfação, e aí a gente pode festejar, enfim. Agora, essa comemoração também pode ser até sozinha, um sentimento de comemoração interno. E você pode viver também o contrário, tem pessoas que não conseguem comemorar, né, que vivenciam essa data com tristeza, com sofrimento, e aí normalmente essas pessoas se isolam e não conseguem passar de uma outra maneira, porque não entendem a importância da sua existência nesse mundo, né? Então são duas maneiras que variam no espectro, desde uma leve deleite até uma grande satisfação, até uma pequena tristeza, um grande sofrimento. É um espectro que cada um vivencia de acordo com a sua história de vida, né, com a sua subjetividade. Doutora Beatriz, diante desse aspecto em que pessoas realmente não conseguem comemorar ou se sentir felizes ou ter esse sentimento como algo positivo, até decorrente de experiências vividas ou situações na data de aniversário ou por algum trauma, alguma questão de infância e adolescência, como fazer essa jornada de conhecimento, de autoconhecimento, se é assim que a gente pode classificar, para que a pessoa transpasse esse momento e consiga fazer da data de aniversário algo positivo, algo que venha realmente no direcionamento de uma qualidade daquele momento? Eu diria que eu ampliaria até além da data de aniversário. A data de aniversário, ela marca o início da nossa existência, né? Mas eu diria que da própria existência. Eu acho que nós, seres humanos, nós estamos acostumados a pensar a nossa cultura, enfim, de uma maneira muito restrita, muito isolada. A gente isolou o ser humano da natureza e de alguma maneira a gente também se isola dessa natureza. Se a gente passa a mudar o ângulo de visão, de olhar, de pensar a vida, né, a forma como nós pensamos
vemos o mundo de uma forma tão restrita, se a gente amplia essa forma de pensar, se a gente entende o contexto que a gente vive como um outro contexto, a gente vai mudar. Por exemplo, se a gente pensar que o universo levou 15 bilhões de anos para chegar a esse ponto que nós estamos aqui agora, eu sendo entrevistada por vocês, vocês falando comigo, vários ouvintes ouvindo, isso já muda todo o ângulo de visão da nossa existência. Da mesma maneira, se pensar que também Beatriz e Stephanie, você, Carolina, Flávio, enfim, Henrique, para ser vocês tiveram que vencer uma batalha com 15 milhões de espermatozoides, tentando 1 em 15 milhões de possibilidades, quer dizer, muda o ângulo de visão, amplia o ângulo de visão, e a gente passa a entender que a natureza, e nós somos natureza, é muito maior. A vida em si é uma coisa assim, especial, milagrosa, misteriosa. E a vida individual mais ainda. Quando a pessoa começa a se ver assim, entender o contexto até ecológico, planetário que ela vive, a responsabilidade social, responsabilidade ecológica, tudo que ela significa, ela muda a visão dela e ela passa a dar a importância dela. Então é uma questão de mudar o olhar, o ângulo de visão. O que eu diria a essas pessoas: pare de se olhar tão isolada, se pense de uma maneira mais globalizada, com mais nas relações que você vive na vida, no seu meio social, familiar, enfim, nos seus grupos, né? Então, eu acho que essa que é a grande saída. Estar vivo não tem precedente, é uma coisa assim especial. E ser a gente mais ainda. Doutora Beatriz, o porquê é importante se comemorar o aniversário? Doutora, uma outra pergunta, aquela relação do inferno astral, existe mesmo? Olha, eu diria que até pode existir se a gente... Porque, veja bem, tudo vibra. Eu até ia comentar isso agora. Tudo está vibrando. Nós somos seres que vibramos, tudo que existe vibra. Então, tem vibrações, vamos dizer assim, mais construtivas e vibrações menos construtivas, né? Então, se você se associa a vibrações, se você começa a pensar que você tem um inferno astral, se você começa a pensar que começa a estar tudo errado na sua vida, né? Aí você começa a dizer, bem, aí você começa a entrar em ressonância com essas vibrações. Eu já tive infernos astrais, a véspera de meu aniversário, que eu atribuía, e já tive vésperas de aniversários que foram maravilhosas, o mês que antecedeu. Então, é aquela coisa, onde é que está o inferno astral? Ele acontece uma vez e outra, não? Eu acho que é com quem a gente se conecta, com quem a gente faz, que nem agora, eu sintonizei na Rádio CBN, então eu me conectei com a Rádio CBN, eu posso me conectar com outra rádio. Então, dependendo de quem que a gente conecte, você vai ter um inferno astral ou um alto astral nas vésperas do seu aniversário. Eu vejo assim, eu acho que a gente pode se conectar com vários tipos de qualidades de vibrações. Mas respondendo aí, exatamente aí é que está. Isso é muito importante também, porque a importância justamente da gente estar ligado qual é a importância nossa de comemorar nosso aniversário? Justamente é porque a gente é importante. Eu não sou nada. Não, a gente se conecta, a gente vibra. Então, quando a gente emana uma coisa positiva, boa, a gente está, de alguma maneira, vibrando, está emanando isso para o meio, para as outras pessoas. Se a gente chega num ambiente mal-humorado, a gente acaba passando esse mau humor para as pessoas. Se a gente chega feliz, alegre, outras vezes está até triste, mas você o alegra. Quer dizer, é uma questão de troca. É o que eu costumo dizer, a pitada de sal numa comida e você vai ver o estrago que aquela pequena pitadinha pode fazer. Então, a gente é importante, é isso que é importante, que as pessoas se compreendam. Doutora Beatriz, a gente até estava rindo aqui, pensando, né, quantas pessoas nós nos conectamos e não percebemos, que isso pode reverberar aí muito no nosso dia a dia e causar estragos até irreparáveis às vezes. E tem também um outro aspecto que a gente estava pensando, falando aí sobre o inferno astral, a gente acha engraçado, mas muita gente passa por períodos aí, fases bem negativas e ruins. Sim, e tem as datas comemorativas que são redondas, aquelas idades redondas. É fato que nós acabamos fazendo uma retrospectiva, uma análise, ou ficamos mais centrados na gente, ou até com conflitos, aumentamos nossos conflitos, quando fazemos algumas idades chaves, vamos dizer. Eu estou entrando, entrei nos 40, né, doutora? E a gente, antigamente, 40 anos, era uma idade que a gente já era velha.
Hoje não, hoje o pessoal está ativo, né? 60 anos, o pessoal está andando na lagoa, está fazendo exercício, está trabalhando, criando empresas novas. Como que você vê essa questão das idades que fecham ciclos? Pois é, isso aí é um inconsciente coletivo, né? São marcas que nos dão, porque a gente não vibra sozinho, né? Aquela coisa, se eu tocar samba, todo mundo vai começar, o corpo vai pedir para dançar o samba, ninguém vai dançar a valsa no samba. Então, se o coletivo vibra essas datas como fundamentais, você está falando, eu tenho 64 anos, eu me lembro quando eu era criança, eu olhava uma pessoa de 60, ela já estava toda, não fazia mais nada. Ela estava pronto, esperando sei lá o quê, para fazer mais nada. E é exatamente isso, eu acho que isso é mutável. A gente tem que estar atento que isso é uma conexão, a gente não escapa disso, são conexões culturais da sociedade que a gente vive. O importante é a gente estar antenado, vamos dizer, para saber que aquilo não necessariamente a gente é obrigado a sintonizar. Se está tocando samba aqui e eu quero dançar valsa, eu vou buscar um lugar para dançar valsa. Eu acho que é essa consciência que nós temos que ter, né, de saber que isso faz parte do nosso inconsciente coletivo, que é vibracional, e a gente se conecta, se a gente estiver antenado para ele, se a gente souber que ele existe, está ligado nas coisas, a gente consegue, de alguma maneira, se proteger daquilo que a gente não quer viver, né? Claro que não vai escapar, não. E se acontecer de viver, a gente vai ter recursos internos para saber lidar com aquilo de forma a aprimorar e sair daquela situação para uma outra maré boa, né? Porque tem eu digo que são o tempo das vacas gordas e o tempo das vacas magras, né? O tempo da maré, enfim, então a gente, de alguma maneira, a gente tem que saber lidar. Porque como é que eu vou, quando estou nas vacas gordas, eu guardo, armazeno coisas em mim dentro para suportar o tempo das vacas magras, porque isso faz parte da vida, né? Então a gente vai lidando com esses recursos internos nossos, que são todos no nível, na esfera dos sentimentos. É isso que eu estou tentando mostrar, que a gente tem recursos de sentimentos internos para lidar com essas épocas, com essas etapas da vida inevitáveis. Perfeito, doutora. É igual a casa em ordem, né? Tem que deixar o interior em dia, em ordem. Quando vier as fases ruins, estamos com as ferramentas em mãos e preparados. Doutora Beatriz, quero agradecê-la pela participação aqui, sempre para uma boa reflexão para nós todos aqui. Obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço e parabéns à CBN, parabéns a todos nós vibrando essa sinfonia, porque a CBN se transforma num sentimento dentro de cada um de nós. Parabéns a todos. Ok, doutora. Foi um grande prazer em falar com a senhora aqui no estúdio CBN. Uma boa tarde. Prazer, boa tarde. Bom, em segunda-feira